Apresentação, pastora Tassiana Trajano. Harvest, a sua faculdade teológica. Faculdade Teológica Harvest. Muito boa tarde, na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, que praticamente todos os dias estou aqui, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, exaltando o nome do Senhor, ensinando a palavra. E eu quero saudá-los hoje com a saudação que faço praticamente todos os dias quando venho aqui trabalhar, ensinar a palavra de Deus. Reirene Tuquírio, a paz do Senhor, em grego bíblico. Reirene Tuquírio, hoje com a exímia sonoplastia do André. Ele gostou, ele sorri quando eu falo assim. Exímia sonoplastia do André. Gostou, André? Gostou, André? Hoje com a atenção esmerada da Maria. Estávamos mais irmãos, mas eles não puderam vir. Mas temos aqui um companheiro, servo de Deus, pastor, que é o pastor da comunidade Cairós, pastor Rogério Maciel, estudante de teologia pela Universidade Mackenzie. Pastor Rogério Maciel, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Reirene Tuquírio. Reirene Tuquírio. A paz do Senhor, amado ouvinte. É um prazer estar aqui nesta tarde, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e nos conceda aqui uma ótima tarde em nome do Senhor Jesus. É um prazer, um privilégio muito grande ter um irmão aqui, que é um irmão de cunho pentecostal, servo de Deus. E nós temos aqui muitas perguntas, mas muitas perguntas mesmo. E eu quero já trabalhar com os irmãos as perguntas que têm sido postadas nos comentários ali do site. O Cochise Martins, ele é da Igreja Atalaia da Última Hora, que aliás, cujo pastor é meu amigo, pastor Fabiano Faia. Ele diz, em Mateus 16:18, baseado no texto, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, pode afirmar que Pedro foi escolhido como líder da igreja? Como se explica isso? Faz a exegese, pastor. Enquanto isso eu vou abrir o texto grego aqui para o senhor. Maravilha. Bom, Mateus 16, versículo 17, diz assim: E Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também pediu que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, vamos dizer que Pedro, ele foi chamado para ser líder da igreja? Sim. Jesus o convidou, quando Deus chamou ele, sendo pescador, separou, conhecendo as qualidades que ele possui e também os defeitos. Jesus foi trabalhando no caráter de Pedro em todo o tempo. Agora, dizer que Pedro é esta pedra já é errado, porque a pedra angular, a pedra fundamental é Cristo. Então Jesus está dizendo, Pedro, tu és um fragmento de rocha, tu faz parte desta pedra, mas sobre a pedra que ele está falando aqui, a pedra é Jesus Cristo. Então a igreja, ela é sustentada através da grande rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Pedro, ele não é a pedra principal, e sim Jesus é a pedra principal. Agora, de onde sai então essa exegese católico-romana, pastor? De onde se deriva essa exegese católico-romana que coloca Pedro, desculpa, meu irmão, meus irmãos, coloca Pedro como o primeiro Papa? Mesmo porque existe eu já vi alguns comentários dizendo que o Senhor Jesus diz, tu és Petros, isso é litós, diferença de pedra. Mas no texto grego diz assim, o texto diz, cagode soi lego rotisu, ou si, melhor, ei Petros, cai epita o tete petra, Petros e pedra. Ambas, a palavra Petra é pedra do mesmo jeito. Inclusive ele diz, oikodomesso, quer dizer, edificarei a minha igreja. O pronome possessivo mu, ken ecclesiam,
Então, o texto grego não dá nenhuma referência da pedra ser Pedro. De onde se deriva, então, essa visão romana, aí nos seus estudos de história eclesiástica ali, e de apologética, né? É um texto fora de contexto. Então, as pessoas leem um versículo somente e já colocam. E outra, é até uma desculpa, até então, de se afirmar que Pedro é o pai da igreja. Mas qual é a exegese, qual é o texto bíblico que pode contrapor isso, por exemplo? Bom, tem um texto que diz que Paulo escrevendo que Jesus é a pedra de esquina e a pedra fundamental. Então, se ele é a pedra fundamental, não tem como ser Pedro. Primeiro que Jesus ele veio salvar a humanidade, não Pedro. Jesus entregou a sua vida por nós. Ele disse: eu dou a vida pelos meus amigos. Então ele é o Salvador, ele é o Redentor da humanidade, e não Pedro. Podemos usar talvez, pastor Rogério, os textos, por exemplo, Atos 15, era Tiago que estava presidindo o Concílio de Jerusalém, e não Pedro. Podemos usar, Pedro entendeu essa questão de Mateus 16, quando ele cita na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, em diante: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Quer dizer, nós somos pedras que vivem. É o versículo 6. Eis que põe em si uma pedra angular, eleita e preciosa. Então, na verdade, nós somos fragmento desse edifício. O senhor concorda com isso? Nós somos fragmento. Certamente o senhor tem aprendido e compartilhado com seus colegas. Com relação, o próprio Pedro está reconhecendo, né? O próprio Pedro está reconhecendo. Não é Calvino, não é Armínio, a pedra é Jesus Cristo, não é a pedra da esquina. Muito bem, vamos lá. Uma outra pergunta, pastor. Eu quero responder aqui uma pergunta de um irmão que faz a pergunta: pastor Cruvinel, se os bereanos não eram crentes, então... Deixou aqui peraí, deixa eu abrir de novo. Então, qual era a sua religião? Bom, irmão, Bereia era uma cidade da Macedônia, onde Paulo fundou uma igreja em sua segunda viagem missionária. Se você observar em Atos 17, vamos abrir lá, meu irmão, deixa eu ver o nome do meu irmão para eu poder honrá-lo, dizendo o nome do irmão Mário Sérgio, que está nos ouvindo agora e talvez nos assistindo. Atos 17, deixa eu abrir aqui. Lembrando que você está fazendo essa pergunta no 3871-4998. Atos 17, 20 a 24. Fala. Cadê? E Atos também, capítulo 20, versículo 4. Fala aqui, olha, do pessoal de Bereia, acompanharam até a Ásia, um cidadão de Bereia. As pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho ali, quando Paulo pregava, os bereanos, eles eram pessoas que estavam atentas à voz de Deus, mas eles não tinham conhecimento do Evangelho antecipado, né? Não tinham conhecimento antecipado do Evangelho. Agora, certo é que a palavra de Deus diz no capítulo 17, versículo 10 em diante, que esses bereanos, uma das cidades que ficava a 80 quilômetros a oeste de Tessalônica, eles atentaram para a palavra de Deus e ali se estabeleceu uma igreja. Agora veja bem, ora, esses de Bereia, versículo 11, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando a Escritura todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esse trecho mostra que, diferentemente dos gregos de Tessalônica,
esses de Bereia queriam ouvir a palavra de Deus, por conta disso receberam a palavra de Deus no seu coração. Não se dá, o contexto não mostra qual era a religião anterior, mas você pode inferir que certamente eles adoravam deuses gregos, e outros deuses possivelmente, mas eles receberam a palavra de Deus ali. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, viu? Meu irmão Rogério Maciel, pastor Rogério Maciel, não é? A pergunta para o irmão agora é uma pergunta do irmão José Richard, da Igreja Assembleia de Deus, Madureira, lá do Brás. Né? Ele diz: pastor, a paz do Senhor. Por que os judeus ortodoxos não acreditam que Jesus é o Messias? Estou te perguntando isso porque o cunhado da minha esposa está frequentando uma igreja desse tipo e vive falando nesse assunto agora. Olha, vamos entender um pouco do judaísmo. O judaísmo é uma religião dos judeus que ela foi institucionalizada por eles a partir do exílio em Babilônia. Embora tenha um fundamento, os escritos de Moisés e demais profetas, conta ainda com a tradição dos anciãos que posteriormente apareciam nos famosos Talmudes. Por que eles não consideram Jesus como Messias? Porque eles olham para a vinda do Messias como algo, como assim, glamuroso, vinda de uma forma de um rei que viesse libertar, na época de Cristo, do jugo romano. Então a visão sempre foi judaica, sempre foi a libertação do povo judeu da escravidão. Então para eles, Jesus, ou o Messias no caso, né, deveria vir trazer esta libertação, levantar ali o povo judeu como uma nação poderosa. Então Jesus veio pregando justamente o inverso. Ele veio declarando que o reino dos céus estava sendo manifestado na terra. Então que o reino dele não era o reino deste mundo, mas o reino dos céus. E isso confundiu demais o povo judeu. Eles não aceitavam Jesus como o Messias por causa das suas pregações, da forma que ele tratava justamente a lei, mostrando como deveria se cumprir a lei, e isso fez com que o povo judeu praticamente desprezasse a Jesus como Messias. E alguns estudos que o irmão faz lá no seu seminário, deve ter estudado ali Cristologia, né, que é uma das disciplinas de teologia sistemática, a disciplina de teologia sistemática, a vida de Cristo, porque na verdade os seminários tem que ser logo de cara, né? Qualquer seminário bíblico, teológico, tem que, o negócio é Bíblia logo de cara, porque às vezes as pessoas colocam muita filosofia por aí, você não concorda? Concordo. E crente tem que estudar a Bíblia, palavra de Deus. A teologia tem que estudar a Bíblia. Protogênese. O protogênese da teologia é a Bíblia Sagrada, né? Agora, entender o judaísmo é importante, né? Porque o cristianismo foi considerado como uma facção do judaísmo, tanto que quando eu tenho estudado lá na história da igreja, quando Cláudio ele manda que os judeus saiam de Jerusalém por causa de um tal de Cresto, que na verdade era Cristo, era a doutrina de Cristo, e o cristianismo foi considerado como uma facção do judaísmo. Quando ele não fala judeu ortodoxo, a palavra ortodoxo vem de dois vocábulos gregos: ortos, reto, e doxa, aquilo que parece, né? E doxa é aquilo que parece reto. Então, ortodoxia é aquilo que parece reto ou correto. Isso é ortodoxia. Agora, para o judaísmo, nós temos vários tipos de judaísmo. Inclusive, nos meus livros eu falo sobre judaísmo. As escrituras, o Taná, o Antigo Testamento, especialmente a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Talmud, que é a explicação do Taná, né? As escrituras dos sábios, tais como
Maimônides, Rashi, esse pessoal é quase como inspirado para o judaísmo. E eles têm uma visão de Jesus como falso Messias, um falso Messias, um extremista, ou um bom rabi, um bom mestre, mas não como Salvador. Não é? O ortodoxo é aquele que segue ipsis literis a lei, não é? Mas a salvação, meus irmãos, era verdadeiramente, inclusive apresento um texto bíblico num dos meus livros, que a salvação vem dos judeus, mas é para toda a humanidade. Eu tenho uma preocupação grande com essa visão hoje, que Paulo inclusive fala isso aos Gálatas, capítulo 1, de 6 e diante, quando diz: se alguém vem pregar um outro evangelho, outro da palavra grega heteros, de tipo diferente, e ele culmina nos versículos 13 e 14 falando do judaísmo, não é? Falando de judaísmo, pois não. Até uma passagem que é tremenda, em Atos capítulo de número 5, quando Gamaliel se levanta no meio do sinédrio, no versículo 38 diz assim: e agora digo-vos, dai mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderia desfazê-la, para que não aconteça que sejam também achados combatendo contra Deus. Ou seja, dá aqui uma relação de grandes líderes que se levantaram da época, que levaram multidões, levaram homens à batalha, e que morreram e foi desfeito aquele alvo. E Gamaliel falou justamente isso: olha, se esse projeto for de Deus e vocês estarem impedindo, vocês vão estar trabalhando contra Deus. Mas eu escrevi uma vez, viu, pastor, que Gamaliel, com todo respeito a Gamaliel, ele foi como muitos crentes são hoje, convenientes. Até uma época um grande escritor falou: pastor, você pegou pesado, mas ele foi conveniente, né? Tem de crente conveniente por aí hoje, Gamaliel, porque quando o crente tem convicção, irmão, ele não quer saber se o negócio está pegando, está quebrando, o que está acontecendo, ele fica firmado na palavra. Ele não quer saber se tem 10 mil ao lado dele, um só, porque um sozinho com Deus é a maioria e muitos sem Deus são minoria. Rogério Maciel, que é pastor-presidente da comunidade Kairos, que é estudante de teologia pela faculdade Mackenzie, gente boa de Deus. A pergunta agora na área de introdução bíblica, Isagog, Eduardo Carreteiro, lhe pergunta o seguinte: boa tarde, pastor, qual é a língua mais antiga da Bíblia? Grato. Ele está pegando escrita cuneiforme, tá? De língua mais antiga da Bíblia. Bom, a língua é semítica, né? A língua que era falada na época bíblicas era semítica. E ela se tornou a língua hebraica, né? Então, temos aqui a língua hebraica, né, era a mais falada na época. No Antigo Testamento foi escrito em quantas línguas? Hebraico e aramaico, e algumas palavras em persa. Sátrapa, por exemplo, é persa, né? Então tá aí. Pastor, vamos a uma outra pergunta aqui para o senhor. Quer se aventurar, irmão César? Não, eu vim aqui para aprender hoje. Irmão César, gente boa, viu? Bom, é o seguinte, a Patrícia Coelho, agora uma pergunta desse canal de escatologia. Irmãos, quando você vai estudar um seminário, logo de cara você tem que aprender sobre Deus, sobre Bíblia. Amém, não? Amém. História da Bíblia. Não é? História da Bíblia. Irmãos, tem lugares que você entra para estudar, que o cara fala assim, casa de profeta. Quando você sai de lá, o negócio fica esquisito. Sabe? Eu conheço gente que foi estudar e não ficou incrédulo. Aprendeu, sabe o quê? Por aí, né? Por aí. Eu acho que, graças a Deus, não deve existir mais seminário que ensina a morte de Deus. Deus morreu. Ninguém merece. Sai de 10 em 10, não cria tumulto. O último que estiver dentro, fecha a porta, né? Mas aqui, a Patrícia Coelho, pastor Rogério Maciel, faz uma pergunta de escatologia, que é o seguinte: pastor, a paz. Não sei se pode... Bom, ela fez a pergunta. Gostaria de saber se os anjos mencionados em Apocalipse 9, 14 a 15 são anjos de Deus ou demônios. Patrícia da Adebrais Avilaíma. Meu abraço, pastor Samuel Ferreira. Um abração. Todos os pastores da Adebrais, o povo da Adebrais, um abração. Todo o povo de Madureira, uma bênção de Deus. Apocalipse 9, ele fala aqui da sexta trombeta, não é isso? 14 e 15.
E qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E eram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem. Esses anjos eram demônios ou eram de Deus, pastor? Esses anjos eram de Deus. Deus estava dando ordem a eles para que cumprissem o juízo de Deus na terra. Bom, vamos lá, então vamos continuar. Está respondido, né, meu irmão? Glória a Deus, vamos continuar. Pastor Rogério Maciel. Eu já sabia, só está você aqui. 3871-4998. Não, mas glória a Deus. Quero lembrar, pastor Rogério Maciel é pastor da comunidade Cairós, ali no Lausanne Paulista, estudante de teologia pela faculdade Mackenzie. Terceiro ano já, pastor? Estamos entrando no terceiro ano. Opa. A irmã Ruth diz assim: glória a Deus por esse programa, estou aprendendo muito, ouço vocês há muitos anos, tenho aprendido e creio que pessoas também, que Deus continue a usar grandemente. A Silvia Regina, da Assembleia de Paz, pastor, pode chamar o meu pastor, mesmo não pertencendo a essa congregação. Minha pergunta é a seguinte: pastor, o que o senhor pode me dizer do livro Divina Revelação do Inferno? Achei estranho. Olha, eu não li esse livro, mas o que me passaram do conteúdo dele é meio delicado. Como assim delicado? O que o senhor quer dizer com esse eufemismo? Porque traz algumas coisas que não há uma comprovação exata do que está sendo. Você está querendo dizer que o livro é herético? Não estou dizendo que é herético. Como eu não li esse livro, os apologetas colocam como herético. Eu aconselho tomar cuidado com ele. Não foi bom. Ler a Bíblia é muito melhor. Em termos de ler tantos livros e esquecemos de ler livros de testemunho, irmão. Esse negócio de... Irmão, se Paulo, presta atenção, se Paulo, que foi, segundo os comentadores, ele fala sobre si na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 12, foi arrebatado ao céu e não ficou descrevendo o céu. E João descreve em Apocalipse de forma muito simbólica, porque era uma revelação muito grande. Esse negócio de gente começar a orar daí para o inferno, descrever o inferno, vamos parar com isso. Irmão, da onde vem a... Sabe o que é gnosticismo? Gnosticismo são pessoas que dizem que têm revelações maiores que as dos outros. Muitas vezes as pessoas não conhecem nem a Bíblia Sagrada e ficam pautando sua vida por revelações espúrias. Amém? O senhor concorda, pastor? O senhor que é de teologia reformada? 100%. Temos que dar ênfase à palavra do Senhor. Então, antes de ler qualquer livro, leia a Bíblia. O Fábio faz uma pergunta de apologética para o Senhor. Aliás, quero mandar meu abraço aos meus irmãos da igreja Bola de Neve, que estão no Chile e nos assistindo. O Senhor abençoe os meus irmãos da igreja Bola de Neve no Chile. Uma alegria grande. Pessoal que está tentando acessar meu Facebook já lotou. Dá para você entrar na fanpage. Vai no meu mural, tem a fanpage. É só que curtir a fanpage e a partir desse momento você já pode postar, não é? Já pode postar no nosso na fanpage. É ilimitado, tá, irmãos? Quero mandar um abraço Fábio Luiz Moguinho, que está ligado na programação lá em Santiago do Chile. Também o irmão Rodrigo Ribeiro Rodrigues, missionários da igreja Bola de Neve. Meu abraço ao apóstolo Rina, meu abraço aos servos de Deus. Achei esse muito, muito bom. Você já está falando deles lá no Mato Grosso. E bem, viu? E bem. Vamos lá. A pergunta do Fábio, que é de São Paulo, igreja Bola de Neve, diz: pastor, rapaz, gostaria de uma explicação sobre a transfiguração. Você deu o texto, tá, pastor? Onde nossos amigos espíritas usam para afirmar que se trata de reencarnação. Gostaria de saber a visão dos irmãos. Você até respondeu. Mas vai lá, pastor. Vai lá no Evangelho. Vamos lá? Pastor Rogério Maciel. No momento da transfiguração, o que acontece ali? Aparece... Jesus se transfigura diante dos seus discípulos e junto dele aparece nesta visão Elias e Moisés.
E a alegria foi tanta dos discípulos que eles queriam até fazer Mateus 17. Queriam fazer cabanas, Mateus 17, para ali morar. O que os espíritas utilizam? Que justamente a aparição de Elias ali está sendo um momento de reencarnação. Só que o que nós temos a reencarnação não, aí é uma sessão espírita mesmo, então ele não voltou em ninguém. Só que nessa época seria o caso de eles defendem a questão de João Batista. Só que nessa época João Batista já tinha falecido. Então, na verdade, se existisse... Mas esse episódio não defende a reencarnação. Isso, mas se existisse, quem deveria aparecer aqui deveria ser então João Batista. Não Elias. Aqui o texto é claro. Entendi. Entendeu? Aqui é claro. Escuta. Que é uma visão. No versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então Jesus me está falando aqui, é uma visão e não um momento espírita como é defendido ali. Então, usa-se texto fora de contexto para criar aí as Posso citar Hebreus 9:27? Pode. Agora está ordenado morrer uma vez só, e depois disso seja isso. Tá ok? Olha aí, é tão importante aprender a palavra de Deus. Vamos mais, pastor? Você está aí na tela hoje, só está aparecendo o senhor aqui na tela hoje. Tudo bem. Jazinho. Olha, 3871 4998 3871. O Jair da Moca foi igreja, por que Deus permitiu que entrasse o pecado no mundo? Olha. Sendo ele onipotente, isso é hamartiologia. Você deve ter visto lá, logo no comecinho, vamos lá, hamartiologia. Por que Deus permitiu que entrasse o pecado no mundo? Deus, na sua onisciência, ele já sabia toda a trajetória da humanidade. Jesus viria resgatar o homem do erro, do pecado. Ele amou o mundo, como diz João 3,16, de tal maneira que entregou o seu Filho. Então, mesmo Jesus, mesmo Deus, na sua grandeza, sabendo que haveria e entraria o pecado no mundo, na sua onisciência, ele já provou o seu amor. Mesmo assim, ele criou o homem. Dentro da sua confissão teológica, dentro daquilo que o senhor estuda, eu acredito que você deveria explicar um pouco sobre a questão do arbítrio. Porque do ponto de vista determinista, Deus determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Do ponto de vista do arminianismo, ele dá a livre escolha. Então por que Deus... Então Deus está brincando com o homem, pastor? Não, eu sei que você está dizendo como deuses do panteão grego e romano. Não, de hipótese alguma. Então por que ele permitiu o pecado no mundo? Pelo amor dele. Ele permitiu o pecado por amor. Quando ele criou o homem, e já sabendo o que iria acontecer, já sabendo a forma que o homem ia se comportar no jardim do Éden, mesmo assim, ele criou o homem. O amor de Deus é um amor que não tem como nós expressarmos através dos nossos sentimentos, através daquilo que nós entendemos. Ele é muito superior. Isso é tremendo em Deus. Deus criando, sabendo que o homem iria pecar, iria errar, mesmo assim, ele criou o homem. Mas por que pecado? Isso que nós queremos ir mais para a coletividade. Para que viesse a redenção. É o propósito da vinda de Cristo. Não é mais trabalho? Mais trabalho para nós humanos, né? Porque nós temos essa mente. Agora, diante de Deus, já estava dentro de projetos. Você concorda com essa pequena reflexão minha? Que Deus permitiu o pecado porque o pecado é oriundo do arbítrio do homem. É verdade. Porque Deus colocou a possibilidade de escolher. Deus não criou um robozinho. Então, se Deus permitiu que o homem pudesse escolher, ele escolher servir a Deus glorifica mais ao Pai, porque o homem escolhe colocar tudo nas mãos de Deus, ainda que ele seja impossibilitado de se livrar do pecado,
mas recebendo o sacrifício de Jesus. Porque a Bíblia diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, 3, 23, e todos pecaram, mas recebendo o presente de Deus, porque a Bíblia diz, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, é um presente. Recebendo o presente de Deus, então, querido irmão, ele passa a glorificar a Deus por escolha. O pecado é o fruto do material, embora Satanás, Lúcifer no caso, tenha pecado. Tá bom?